Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadavaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manodhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhakta Vina Yaparada Lashai Shivtashta Kamadi Tarangam Kripa Maikam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Chami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakati. Pela misericórdia de Shri Guru e Shri Gauranga, na companhia constante de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj. Hoje nós vamos passar ao quinto verso do Shri Upadeshamrita. Nós estaremos, durante os encontros do Shri Upadeshamrita, nós estaremos lendo 3 manifestações divinas do mesmo texto, né? Porque esse livro aqui, chamado A Essência de Todos os Conselhos, contém os comentários de Srila Gurudeva ao néctar da instrução de Srila Prabhupada. Então, praticamente todos os comentários de Srila Prabhupada ao néctar da instrução, que é o mesmo Upadeshamrita, vão ser lidos por um discípulo e Srila Gurudeva vai estar fazendo profundos comentários. E logicamente também o Upadeshamrita que Srila Gurudeva disponibilizou, que já foi publicado em português e infelizmente está esgotado, né? Vai conter a essência do que aparece nesse Upadeshamrita, né? Que são os comentários de Radha Raman Goswami, de Srila Bhaktivinoda Thakur, de Srila Bhaktivinoda Prabhupada e os próprios comentários de Srila Gurudeva, né? Então nós estamos adotando essa estratégia. Os primeiros 4 versos são como um preparativo para a gente finalmente conhecer o quinto verso, que é um verso muitíssimo importante. A gente já começou a ler o primeiro capítulo, você lembra? Então, Gurudeva, ele visitou muitas vezes um lugar chamado New Braj, que fica em Badger, na Califórnia. Fica assim numa região montanhosa da Califórnia, um lugar muito lindo. E assim, eu já tive a oportunidade de ouvir vários Harikathas que Gurudeva dá lá, e também já ouvi vários depoimentos de devotos explicando como esses devotos, o motivo pelo qual o Gurudeva foi tantas vezes lá. Porque assim, o ambiente é sobrecarregado de muito amor e afeição entre os devotos. Os devotos, eles recebem todos bem, respeitam todo mundo, e estão sempre pensando em Gurudeva, estudando os textos sagrados, fazendo bhajan. Eles têm um Gurukula, né, uma escola externa para devotinhos, para meninos e meninas. Então, inclusive foi um pedido do Srila Gurudeva. Inclusive no Harmonia tem alguns trechos em que Gurudeva está falando, né, sobre estabelecer essa escola de uma forma tão assim bem organizada que os pais de crianças de outros lugares do mundo se sintam atraídos a trazer seus filhos para ali. Mas enfim, então Srila Gurudeva está nesse lugar super agradável, que está em Braj, né? Está em New Braj. Isso em 1997.
Então esse livro também tem uma importância histórica muito grande, né, na história do Gaudiya Vaishnavismo contemporâneo. Que Srila Gurudeva, em 1997, 20 anos depois do Tirobhava Mahotsava de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele vem colocar as coisas em ordem no Ocidente, a pedido do próprio Srila Prabhupada. Ele começou a viajar em 96, 97, 20 anos depois, ele vai revitalizar o entendimento perfeito dos textos sagrados. Shri Upadeshamrita, Brihad, Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, Srimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Charitamrita. Então esse livro é um marco na história do Gaudiya Vaishnavismo moderno, porque Srila Gurudeva, com seus comentários, ele desmascara vários mitos que se tinham criado depois da partida de Srila Prabhupada, né? E várias compreensões do Siddhanta que não são compatíveis com os ensinamentos dos Acharyas Gaudiya Vaishnavas, inclusive os ensinamentos do próprio Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então Gurudeva fala assim: Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj escreve um tika, ou uma explicação para o Shri Upadeshamrita chamado Néctar da Instrução. Essas instruções são para todos os devotos, desde os neófitos até os devotos na etapa mais elevada. Shri Chaitanya Mahaprabhu inspirou Srila Rupa Goswami Maharaj em Prayag, dando-lhe muitas instruções, especialmente para praticar Raganuga Bhakti como nosso sadhana, né? Então, Sanatana Goswami se encontrou com Mahaprabhu em Kashi. Sri Rupa Goswami se encontrou com Mahaprabhu em Prayag, que entendido é Tirtharaj, né? O rei de todos os... Porque em Prayag 2 rios se encontram, Jamuna e Ganga. As duas Devis são tão queridas de Krishna e Mahaprabhu. Então chegam nesse lugar e elas se juntam num abraço, né? Então é um lugar muitíssimo auspicioso, muito alegre, né? Prayag. Muitos sadhus moram lá e fazem seu bhajana lá. Então assim, nesse lugar tão auspicioso, Mahaprabhu ensina a Rupa Goswami todos os segredos de Raganuga Sadhana Bhakti. Você tem Vaidya Sadhana Bhakti e Raganuga Sadhana Bhakti, né? Assim? Que sadhana, na verdade, o próprio Srila Rupa Goswami explica como Sadhana Bhakti. Você tem 3 etapas de Bhakti, né? Que são Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti, né? Então Sadhana Bhakti se subdivide em 2 categorias de Bhakti, que são Vaidya Bhakti e Raganuga Bhakti. Então Srila Rupa Goswami, Mahaprabhu transmitiu a Rupa Goswami o esboço de todas as classes de Bhakti, culminando em Prema Bhakti. Como acessar, né, como conquistar Prema Bhakti e como cultivar Prema Bhakti. Krishna veio e saboreou toda a classe de Bhakti Rasa. O que é Bhakti Rasa? Bhakti Rasa é o conjunto de doçuras que são saboreadas no relacionamento dos companheiros eternos de Krishna com Krishna, né? E dos Siddha Sadhakas, dos Nitya Siddhas, Sadhana Siddhas e Kripa Siddhas. Isso é Bhakti Rasa. Mas ele não deu o processo pelo qual os devotos neófitos praticam e... But he did not give the process by which neophyte devotees practice.
Krishna, ele veio, saboreou toda a classe, toda a espécie de bhakti rasa, mas ele não veio apresentar o processo pelo qual os devotos neófitos, os kanistas radicais, praticam, e como esses prakrita ou kanista bhaktas podem avançar para alcançar a fase de madhyama adhikara, e como o madhyama adhikari aos poucos cultiva sua bhakti para se tornar o tamadhikari, e como o tamadhikari entra em Swarupa Siddha Bhakti, e como alguém em Swarupa Siddha Bhakti pode chegar a Sadhana Siddha e se tornar Vastu Siddha e Pranivaka. Então, Krishna, ele saboreou Bhakti Rasa, ele é Lila Purushottam, né? Então ele vem basicamente para assim, representando a sua lila transcendental, o drama da sua lila transcendental, para ele purificar o planeta inteiro, né? E dar a oportunidade daqueles que são seus, que estão se tornando os seus bhaktas de verdade, eles se juntarem a ele, nascerem no ventre de gopis e nascerem milhões e milhões e milhões de lindíssimas gopis, né? Então Krishna aparece. Isso em Vrindavan Dham. Aí Gurudeva fala que ele sucintamente explicou os primeiros 4 shlokas do Shri Upadeshamrita em Londres. Agora ele diz: eu vou falar com mais detalhes a partir do 5º shloka. Não devemos prestar atenção em mais nada. Toda a nossa meditação deve estar focada aqui. Se vocês leem algo, devem estar absortos nessa leitura, tendo a atitude: estou servindo este Granta e estou aceitando as instruções desse Granta no meu coração. Não devemos ler superficialmente, ouvindo com o ouvido e deixando que a leitura, né, ou o Harikatha saia pelo outro ouvido. O Gurudeva aqui, ele está falando como que nós estamos, ou como que nós devemos estudar juntos esses textos sagrados, né? A gente, na verdade, está servindo aos textos sagrados. E está servindo a esse, que infelizmente ainda não tem uma versão oficialmente impressa, a essência de todos os conselhos, né? Então, Srila Gurudeva, ele está nos ensinando coisas muito profundas do processo de Bhakti. Você fez uma pergunta, assim, se você me disser que você pode esperar, porque Srila Gurudeva vai detalhar tudo isso ao longo do livro. Se você disser, senão eu te respondo. Ok? Então aqui Gurudeva está falando algo muito importante, né? Ele está sempre nos entusiasmando, nos incentivando, na verdade, nos estimulando a fazer uma coisa que se chama absorção, né? Porque se você pratica a sua consciência de Krishna com absorção, ou seja, você orar seu Gurudeva, orar sua deidade, orar Srimati Tulasidevi Maharaj, você orar a todas essas personalidades divinas, né? Como Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj ensina a seus discípulos que eles devem cantar sentados de frente para Tulasidevi. E aí eles recebem um tapetinho assim, para cantar. Então, um cantar muito poderoso, né? Porque Tulasidevi estará dando as bênçãos para esse cantor de japa. Então, o Gurudeva, da mesma forma, ele está nos propondo esse desafio. A gente ficou milhares de vidas desatento, né? Conseguiu viver vidas e vidas sem nem ter consciência do que estava acontecendo, mesmo tendo nascido em formas humanas, mas vivido como animais de 2 pernas, de 2 patas, né?
Mas agora que a gente encontra o mestre espiritual fidedigno, Gurudeva está falando aqui, se você ler algo, você deve absorver-se nessa leitura, tendo atitude, estou servindo este Granta e estou colocando essas instruções no meu coração. Aí Gurudeva vai contar uma história a esse respeito, que é a história que acontece na Índia com um rei chamado Vikramaditya, né? Um pouco, né? Ele tinha muitas joias. Na verdade, tinha 9 joias na corte que eram seus conselheiros. Todos os 9 conselheiros do rei eram muito eruditos. Conhece essa história? Mas entre eles, Kalidas era inteligentíssimo. Dos 9, Kalidas era o conselheiro mais inteligente. Um dia, apareceu no palácio alguém que assim tinha uma aparência de maluco. E ele trazia um crânio na mão. E ele estava nu e muito sujo. Ele entrou no conselho de Vikramaditya e colocou o crânio em cima de uma mesa, assim, dizendo: eu ouvi dizer que há muitas joias inteligentes na corte, no seu conselho, falando para o rei, que eles venham aqui e testem se a pessoa cujo crânio está aqui era inteligente ou se era um tolo, um patife. Aí, 8 joias, 8 conselheiros estavam lá. E o conselho estava cheio de outras pessoas honráveis, né, da corte, mas nenhum deles conseguiu responder aquela pergunta. Olhando para aquele crânio, se eles poderiam dizer se a pessoa que, quando o corpo estava habitado pela alma, se aquela pessoa com aquele crânio era inteligente ou era um patifão, um canalha, um tolo. Aí os 8 conselheiros não conseguiram. Só tinha ali o crânio, nada mais. Então como é que alguém poderia testar esse crânio? Então aquele louco começou a gargalhar e disse: vocês são todos conselheiros falsos, pessoas tolas que não têm nenhuma sensatez. Eu já tinha ouvido falar isso de vocês, mas agora eu estou vendo que é mesmo verdade. Por isso, vou-me embora daqui. Aí ele pegou o crânio e já estava quase saindo. Aí nesse exato momento o Kalidas aparece. O rei orou, o rei implorou ao louco: ei, espere um pouco, outro de meus conselheiros está chegando e ele poderá responder sua pergunta. Então o louco novamente colocou o crânio na mesa e Kalidas apareceu. Aí novamente a mesma pergunta foi feita a Kalidas, que pegou uma vareta de coqueiro, que é aquela que fica no meio da folha do coqueiro, né, que eles transformam numa varetinha. Então ele pegou aquele pedacinho, aquela vareta, e aí ele atravessou, ele foi até o crânio com aquela varetinha bem fininha, e aí ele colocou a vareta passando por um ouvido, e essa vareta saiu pelo outro lado, o outro ouvido do crânio. E aí ele disse: sua pergunta está respondida, você entende? Ele pergunta para o louco. Aí o rei diz assim: não, você deve esclarecer, eu não estou entendendo. Aí Kalidas explicou: se alguma coisa entra por um ouvido e sai pelo outro, a pessoa que tem esses 2 ouvidos com certeza é tola. E se alguma coisa entra num ouvido e sai pelo outro, e em vez de sair pelo outro, vai para o coração, então essa pessoa com certeza ela é muito inteligente. Deste modo, este crânio nos ensina que a pessoa que morreu, que era dona do crânio, era completamente tola. Então, Gurudeva conta histórias muito engraçadas, né? E com uma lição muito interessante. Então, se a gente ouve um monte de coisa, mas não leva essas coisas aqui no coração, se a gente não cultiva todos esses ensinamentos, então são como uma pessoa tola que não pode desenvolver
E a gente, assim, se a gente for como um tolo, não vamos poder desenvolver nosso Krishna Prema. Vocês vêm de lugares tão distantes, por isso não fiquem, como se diz, não absorvam esses ensinamentos deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas os coloquem no seu coração e sigam esses ensinamentos. Ninguém de nós veio aqui em busca de lucro mundano. Olha só, o Gurudeva está falando que deve ter, sei lá, esse lugar ficava cheio de devotos, 200, 300, 400. A gente veio aqui apenas para descobrir como podemos fazer para desenvolver a nossa Krishna Bhakti. Com certeza, em geral, todos aqui somos canistas adhikaris. Então o Gurudeva é muito humilde, colocando na posição. Talvez raro seja algum de nós que seja Madhyama Adhikari, mas não Uttama Adhikari de forma alguma. Como canistas e madhyamas, devemos procurar desenvolver-nos, evoluir, ouvindo as instruções de Srila Rupa Goswami, conforme são explicadas por Srila Swamiji. Quando eu digo Swamiji ou Bhaktivedanta Swami Maharaj, vocês devem entender que estou falando de meu Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, o seu Prabhupada. Não pensem que Swami Maharaj não está na linhagem de Srila Rupa Goswami. E não pensem que Swamiji está falando algo que seja diferente do que Rupa Goswami falou. E embora Swamiji tenha às vezes usado palavras diferentes e tenha elaborado mais ainda os ensinamentos de Rupa Goswami. Então, o Gurudeva está se referindo a uma história que é exemplificada, a uma situação exemplificada por Srila Govinda Maharaj. Porque Prabhupada, ele traz todo o conhecimento védico, o conhecimento Gaudiya Vaishnava, e apresenta numa linguagem mais acessível à mentalidade ocidental. Ele não adultera nada, ele não muda nada, mas ele elabora, ele apresenta várias analogias importantes, e ele usa uma linguagem de mais fácil acessibilidade, de maior acessibilidade. Então, Srila Govinda Maharaj, ele traduziu os livros de Srila Prabhupada para o Oriya, que é a língua que se fala em Orissa, onde está Shri Jagannatha Puri Dham. E ele estava traduzindo a Gita, e ele estava traduzindo tem a tradução de cada palavra do verso, e ele olhava assim para a tradução das palavras isoladas, e ele não conseguia descobrir de onde Prabhupada tinha tirado aquelas traduções do inglês. Porque ele ia colocar o Oriya, o sânscrito, e do lado do Oriya no lugar do inglês, certo? Que ele estava traduzindo. Aí ele ficou muito assim, confuso, assim como meu Gurudeva, tudo que ele faz é perfeito. Então como é que ele poderia colocar palavras na tradução do sânscrito para o inglês que não aparecem nos dicionários de sânscrito que eu tenho? Aí ele foi consultar um dos maiores sânscritólogos daquela época, um senhorzinho já bem assim, idosinho, que deu um sorriso assim amável para ele e falou assim: volte amanhã que eu vou fazer uma pesquisa e te falo. Aí Srila Govinda Maharaj assim, estava muito ansioso. No dia seguinte ele voltou, e aí o sânscritólogo estava com um sorriso largo assim. No primeiro dia ele foi assim, deu um sorriso discreto, mas no segundo dia ele estava rindo assim, quase gargalhando. Aí Srila Govinda Maharaj falou: deve ser bom, porque ele está rindo, está assim tão feliz. Aí ele falou assim para Srila Govinda Maharaj: seu Guru Maharaj, ele é muito especial. Ele demonstra ter conhecimento profundo de sânscrito, como se ele conhecesse o sânscrito de maneira que os versos se personificam para ele. Porque na verdade, aí ele pegou um dicionário assim super grande, um Nirukta, como se chama, pegou um Nirukta que é raríssimo, que nem Srila Govinda Maharaj conhecia. Aí ele abriu assim, eu vou te dar um exemplo, aí abriu uma página que tinha uma palavra em sânscrito da Gita e mostrou a tradução, exatamente a tradução que o Prabhupada tinha dado para o inglês. Aí Srila Govinda Maharaj começou a chorar, porque ele viu assim: meu Gurudeva. Agora, ele falou para o sânscritólogo: agora eu devo reverenciá-lo, porque
com essa sua pesquisa, o Senhor está glorificando o meu Gurudeva e provando para o universo inteiro que o meu Gurudeva é realmente perfeito. Né? Então, Srila Gurudeva está mencionando isso aqui também. Né? Que às vezes ele usava palavras diferentes e elaborava muito sobre esses conceitos para que a gente pudesse mastigar. Ou seja, para que a gente pudesse digerir. Né? E ainda hoje estamos aqui nós reunidos tentando digerir essas lições transcendentais de Srila Rupa Goswami, né, de Srila Raghunath Das Goswami e todos esses grandes, essa galeria de grandes santos. O que Srila Rupa Goswami fala em 2 linhas, em um shloka, Swamiji explica em 10 páginas. Mas ele não fala nada diferente do conteúdo das linhas. Ele está apenas iluminando a mesma coisa para o benefício daqueles que ele está ajudando, aqueles que não entendem. Por isso, compreendam que Swamiji está na mesma linhagem de Rupa Goswami. Eu vou ler o comentário de Swamiji e vou explicá-lo. Não pensem que porque suas palavras não são exatamente iguais às de Rupa Goswami, ele está dizendo algo diferente. Swamiji, na verdade, não está simplesmente repetindo as mesmas palavras de Srila Rupa Goswami, mas o significado e o motivo eterno são exatamente os mesmos. Né? Então agora Gurudeva vai recitar o 5º verso. Krishneti yasya giritam manasadriyeta dikshashti chet pranatibhishcha bhajantam isham shushushaya bhajana vigya mananyayanya ninda jishunya vidamipsita sangalamdya. Esse verso é importantíssimo. Antes de ler a tradução, Gurudeva faz um breve comentário ao verso número 4 da Dati Patignati Guhyana Kati Prichati Bhunte Bodhate Chaiva Shadvidam Pritilakshana. Que esse verso, Gurudeva diz, explica os relacionamentos entre os Vaishnavas, como servir a um Vaishnava, como conviver com ele, dando presente, recebendo presente, cozinhando para ele, aceitando a prachada que ele faz e revelando pensamento em confidência e ouvindo revelações em confidência. Então agora Gurudeva pede para o devoto, o seu discípulo, ler do Néctar da Instrução. Devemos mentalmente honrar o devoto que canta o santo nome do Senhor Krishna. Devemos prestar humilde reverência ao devoto que tenha se submetido à iniciação espiritual Diksha e está ocupado na adoração à deidade. E devemos conviver e servir fielmente. Conviver com o devoto puro e servir a esse devoto puro que é avançado em Ananya Bhakti, serviço devocional sem nenhum desvio e cujo coração esteja completamente isento da propensão a criticar os outros. Fortíssimo, né? Então aqui, Krishneti yasa giritam manasadriyata. Manasadriyata. A primeira coisa que o Rupa Goswami fala é: se você cruza com alguém, se você vai ao templo, se você mora numa cidade e alguém passa por você e fala Hare Krishna, Hare Krishna, ou passa alguém cantando o santo nome, nem olha para você, você está de dor, de tila, kasari, tila, aí o devoto passa do seu lado e finge que você é vidro, né? Tudo bem, você pode estar desatento, né? Você pode estar distraidão, mas vamos imaginar que você não está distraído, o devoto não está distraído, mas você sabe que ele está cantando Hare Krishna. Então o que o Rupa Goswami fala? Você não sabe quem é esse devoto, você fala. Então o Rupa Goswami fala: uma pessoa que não tenha sido iniciado, que você não conhece, você faz manasadriyata, você presta respeito mentalmente. Não, Vaishnava, ele não falou comigo, de repente
eu sou muito feio, por que ele vai falar comigo afinal? De repente o meu dote está muito feio, ou ele não gostou do estilo do meu dote. Mas eu devo honrá-lo, devo prestar respeito a esse devoto. Então esse é o primeiro devoto. Aí depois devemos prestar humilde reverência ao devoto que tenha submetido à iniciação espiritual, Diksha, e esteja ocupado adorando a deidade. Então isso hoje em dia não é muito comum. Gurudeva sempre brincava, né, que hoje em dia os devotos eles são muito informais, né? Em vez de prestar reverência, eles dão um abraço. Mas Rupa Goswami fala, gente, não, olha só, você pode até dar um abraço, mas primeiro Dandavata Pranam, presta reverência, né? Porque agora Srila Rupa Goswami está falando de um devoto que tenha recebido Diksha e que esteja adorando o Thakuraji. E finalmente Rupa Goswami está aconselhando que nós convivamos, que nós mantenhamos contato, né? Nos mantenhamos na companhia daquele devoto puro, né? E que nós sirvamos também fielmente aquele devoto puro que é avançado em serviço devocional indesviável e cujo coração está completamente isento da propensão a criticar os outros, né? Como Srila Vamana Maharaj, não existe registro de que alguma vez ele tenha falado alguma coisa sobre alguém. Assim, nunca criticou ninguém, né? Aí uma vez um devoto, não vou entrar em detalhes, ele chegou, bateu na porta, Srila Vamana Maharaj estava lá, e esse devoto entrou e falou assim: Maharaj, fulano de tal, tararau, 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 tararau. Começou a criticar o devoto. Aí Srila Vamana Maharaj, a primeira palavra de crítica que ele ouviu, ele começou a falar bem, cantar bem, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ele falava tão alto que o devoto não conseguia falar. Aí o devoto esperava ele terminar de cantar o Mahamanta e continuava tentando criticar, e Srila Vamana Maharaj, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Aí assim o devoto percebeu que não ia dar certo. Aí ele perguntou, porque ele estava criticando um outro devoto da mata. E aí esse devoto que estava criticando, como viu que a crítica dele não ia vingar com Srila Vamana Maharaj, ele quis saber assim, esse devoto que ele estava criticando, ele perguntou, esse devoto que eu estou criticando, onde ele fica? Não. Ele estava assim, ele falou assim, que ele estava na verdade criticando o devoto que administrava o templo, né? Mas ele tinha ouvido ofensas e estava criticando por ter ouvido ofensas de terceiros. Aí ele falou assim, já que o senhor não pode me ajudar, me diga onde fica o lugar, o kutir do administrador do templo, que eu vou reclamar com ele, né? Que eu vou reclamar. Aí quando ele chegou lá, ele descobriu que o administrador do templo era a pessoa que ele estava administrando, que estava administrando o templo. Deu para entender? Porque eu não quero falar os nomes mas enfim, ele na verdade estava ofendendo o devoto que administrava o templo, mas ele não sabia, não conhecia em pessoa esse devoto. Aí ele falou o nome do devoto que ele estava criticando como administrador do templo, e esse devoto que estava ali falou, esse sou eu. Aí ele foi embora correndo, porque ele assim, ficou completamente desconcertado, né? Mas enfim, só para contar, eu inventei toda uma história só para contar que Srila Vamana Maharaj, ele é o exemplo do terceiro tipo de Vaishnava, terceira classe, porque a devoção dele é indesviável. Pode chegar o demônio Trinavarta, colocá-lo assim para rodar em cima do rodamoinho, né, que o demônio Trinavarta assume a forma de um rodamoinho, que ele vai tolerar pacificamente tudo aquilo, e se o demônio o jogar lá embaixo, se ele se machucar, ele também vai tolerar, se ele tiver que botar gesso numa perna, que ele é completamente assim, da mesma maneira que Prahlada Maharaj, né? Jogaram o menino de um desfiladeiro,
E ele tranquilo, ele chanta, né? Então esse terceiro tipo de devoto é aquele com o qual nós devemos de fato conviver. Peraí, tem... Aí o Prabhu está perguntando se ele vai ao templo passar 5 dias, se ele deve prestar reverências aos Madhyamas e Uttamas todas as vezes em que os vejo, ou a primeira vez quando chego, ou a primeira vez que os vejo de cada dia. Em geral, segundo Sadachara, você deve prestar reverência para os Vaishnavas todo dia de manhã. E você deve prestar reverência para o seu Gurudeva toda vez que você o vê. Toda vez que você tem darshan do seu Gurudeva, você deve lhe prestar reverência, a não ser que ele fale, não, tranquilo. Né, como o Prabhupada fazia, às vezes os devotos estavam trabalhando, construindo os templos, né, colocando tijolo, tarará. Aí toda a Prabhupada passava para inspecionar a obra e ficava todo mundo prestando reverência. Ele falou assim, vamos ser práticos agora, né? Vocês continuam fazendo seva, vocês já prestaram reverência, está tudo tranquilo. Agora você tem que, senão vocês não vão levantar essas paredes hoje, né? Mas enfim, em geral, você, toda vez que você vê qualquer Vaishnava, pode ser assim, porque também, assim, como é que a gente vai poder identificar quem é Kanista, quem é Madhyama e quem é Uttama? A gente pode identificar quem é realmente avançado, porque esse devoto ele não vai criticar ninguém, né? Aí, isso já é um sinal. Se ele nunca critica ninguém, se ele nunca ouve crítica, então aí você já pode ter certeza que você está diante de um Vaishnava avançado. Pode ser Madhyama, Uttama, né? Porque Madhyama já é muito avançado. É como o Gurudeva está falando aqui, né? Está falando de um grupo de devotos, está falando que todos somos Kanistas e no máximo, assim, raro, Madhyamas, né? Então o Uttama Mahabharata é muito raro nesse mundo, né? Então não sei se deu para você pegar aí. Você presta reverência ao seu Gurudeva todas as vezes que você o vê. Você presta reverência e logicamente se você está diante de um Uttama Mahabhagava, também é muito auspicioso que você lhe preste reverência toda vez que você o vê. E em geral, assim, se você está no templo, você vai cantar para Tulasi Devi, fazer Tulasi Puja Parikrama, e depois você vai falar Vrindai Tulasi Devi, Ayampriya Keshavasatya, Krishna Bhakti Paridevi, Satyavati Namo Namaha, Vancha Kalpa Taruvesha, Kripa Sindhu Bevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnaveva Namo Namaha. Como assim a gente termina, a gente procura terminar os programas sempre prestando reverências para vocês que estão dando para nós a oportunidade na verdade a oportunidade da existência de um templo virtual, né? Quem sabe, se Gurudeva der misericórdia, esse templo virtual também vai ter a sua contrapartida física. A gente não pode dizer ainda, a gente está aqui numa salinha alugada. Não, assim que você o vê, você já pode prestar reverência. Pode ser mesmo de longe, né? Como Haridas Thakur, ele prestava reverência para o templo de Jagannath Puri, que é uma manifestação de Krishna, como Vaishnava, né? Também é uma manifestação de Krishna. Mas como ele era muçulmano, ele era muito humilde, ele nunca chegou perto do templo de Jagannath Puri, né? Então ele via o chakra à distância e ele prestava Dandavat Pranamas, né? Então assim, da mesma forma assim que você vê um Vaishnava, você presta reverência, e quando você se despede do Vaishnava, você fica em pé, dando tchau e fazendo outros gestos de carinho, até que ele desapareça no horizonte. Isso é como já comentaram comigo, né? Que o Gurudeva, o Sadhu, vai embora e depois, assim, pessoas de diferentes regiões, né, num determinado lugar, em vez de, antes de se despedir, se prestar em reverência, vão embora cada um para o seu canto sem nem falar tchau, ó, valeu, hein, legal te conhecer. Então assim, o Vaishnava, assim, é uma oportunidade de ouro. Toda vez que você encontra um Vaishnava, uma Vaishnavi, você reverenciar esse Vaishnava, né?
Agora, se você está andando na rua, ou por exemplo, se você percebe que está chegando uma pessoa, também tem que usar o bom senso, né? Está chegando uma pessoa no templo, né? E você conversa com a pessoa, sabe que ela não tem Diksha, né? Que ela não tem Harinama e Diksha. Então, de qualquer modo, ela não vai te prestar reverência porque ela não conhece esse protocolo. Então você também, mas você pode de qualquer maneira fazer assim com a mão e mentalmente, pensar, olha só, né? Porque na verdade o Shastra diz que qualquer ser humano que venha ter darshan de Thakuraji e assista um Harikatha e dance e cante Hare Krishna, né? No templo de Krishna, essa pessoa com certeza já realizou todo tipo de tapassa, de austeridade, de atividades piedosas espirituais, né? Muitas atividades piedosas espirituais, e assim ela está tendo essa oportunidade de estar em contato com os sadhus. Os sadhus são vocês, né? Os Vaishnavas e os Vaishnavas, né? Então, e a gente também deve aprender a não julgar, né? Como Prabhupada, ele tinha um discípulo, acho que eu já contei a história, que ele era um mendigo, imundo, não falava coisa com coisa, estava em estado de delírio já, de tão maluco que ele estava. Mas só porque Prabhupada lhe deu a misericórdia, Prabhupada ficou acariciando o cabelo dele imundo, Prabhupada tranquilo, como se estivesse acariciando um bebezinho recém saído da banheirinha, todo limpinho, com talquinho, como a mamãe faz. Prabhupada ali, e os devotos assim com vontade de jogar aquele mendigo longe, que não conseguiam suportar ver Prabhupada naquela situação, que o mendigo agarrou o pé de Prabhupada e não largava o pé de Prabhupada. Prabhupada falou alguns mantras, ficou fazendo assim, e esse devoto se tornou um dos maiores escritores de livros de todos os tempos, e a única coisa que ele falava era, se lembra? Prabhupada me salvou. E depois ele foi cada vez evoluindo mais, ele foi iniciado, recebeu Harinama, Diksha, ele viajava pelo mundo inteiro dando palestras e distribuindo livros. E de uma humildade a toda prova, assim. Então, a misericórdia do Mahabharata, né? A gente não pode imaginar a misericórdia aqueles de nós que tivemos e temos da Asha de Srila Gurudeva, porque Srila Gurudeva está presente para todos nós, né? Srila Prabhupada está presente para todos nós. Todo o grupo Anuga Guru Varga estão todos presentes. É só a gente ter absorção, né? Ver como é que eles visitam a nossa consciência, como eles inspiram o nosso coração, se a gente realmente está praticando a nossa vida espiritual com seriedade, né? Então, se a gente entra em contato com uma Madhyama de Kali, tudo bem. Se a gente entra em contato com o Tama de Kali, né? Então, assim, é quase inevitável alcançar a perfeição. Mesmo que a gente procure evitar, não vai dar certo, né? Porque Srila Gurudeva, ele menciona assim, que ele tem tanta dó das almas condicionadas, que quando essa alma condicionada se aproxima dele e ele lhe dá a iniciação, ele vai cuidar dessa alma condicionada mesmo que ela abandone toda a sua consciência de Krishna, e vá parar no inferno. Ele vai no inferno e a resgata e traz de volta para a consciência de Krishna. Então, assim, para ele a gente presta reverência a cada segundo, na verdade. Para ele a gente deve prestar reverência a cada segundo. A gente deve, da minha forma, a gente deve respeitar o horário de vocês. Novamente eu agradeço que vocês, na verdade, são o Hridaya Mandir, né? O que é um templo? Um templo é formado por pessoas transcendentes. Thakuraji, os Vaishnavas e as Vaishnavas são transcendentalistas, né? Então isso é o verdadeiro templo, é essa reunião de devotos e devotas, do sadhu que daqui a pouco vai estar aqui, o guru que daqui a pouco vai estar aqui, né? Então, é assim, esse é o Hridaya Mandir, né? Porque o Hridaya Mandir significa Sadhu Sangha. Se você estabelece um templo no seu coração, quer dizer que você está constantemente em Sadhu Sangha.
Porque se você estabelece um tempo no seu coração, significa que você está se purificando, seguindo o processo, e com isso você está trazendo para perto de si a presença de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Né? E quando você menos esperar, você terá chegado o que Srila Prabhupada, Srila Gurudeva acaba de falar aqui, ao que se chama absorção. E quando você está em absorção, então o dia inteiro você vai estar servindo ao seu Gurudeva. E se você serve ao seu Gurudeva o dia inteiro, o que mais você quer da vida? Que vai reclamar do quê, né? Você pode passar por 1000 obstáculos, como eu tenho comentado aqui com o Gaura Krishna. A gente enfrenta alguns obstáculos no nosso seva, acho que nem vale a pena comentar. Mas assim, eu tenho que aprender, mais cedo ou mais tarde, que esses obstáculos são a misericórdia do meu Gurudeva. Porque assim, eu me esforço mais para satisfazê-lo e para entender o desejo dele. Né? Como a Rainha Kunti dizia, que venham os obstáculos, que venham as intempéries, os desastres, né? Que caia um elefante na minha cabeça, mas que eu possa, se eu sobreviver ao elefante, que eu possa continuar satisfazendo. E se eu não sobreviver, eu vou estar a seus pés de lótus. Né? Qual a diferença? Né? Se eu tenho 58, vou fazer 59 anos, se eu tenho 29, se eu tenho 10 anos, se eu entendo o que é Gurudeva, né? Que venha qualquer coisa, contanto que eu não me esqueça dos seus pés de lótus. Nem que eu esteja sempre integrado a algum seva aos pés de lótus de Gurudeva. Né? Como esse, nós estamos fazendo o seva, praticamente o seva mais importante, que é servir ao Harikata do nosso mestre espiritual. Esse é o desejo dele. O que ele pediu? Ele pediu que nós sirvamos ao seu Harikata. Ele pediu que nós façamos Naga Sankirtan onde nós moramos, porque assim ele mesmo diz, se você fizer Naga Sankirtan, se você fizer Harinama Sankirtan na sua cidade, você mesmo ou você mesma vai perceber a diferença na vibração. A cidade vai ter uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria energética, que você mesmo ou você mesmo vai perceber. Então, servir ao Harikata de Gurudeva, fazer Naga Sankirtan, distribuir livros. Naga Sankirtan e distribuição de livros, não existe combinação mais perfeita. Fazer Namahata, né? E claro, se você vai distribuir livros, você também vai ajudar o processo de publicar os livros, senão como é que você vai ter os livros para distribuir? Né? Então você compra livros do grupo de sevakas que estão produzindo os livros, estão administrando a conta dos livros de Gurudeva, e você vende, pede doação, como você quiser dizer, eu vendo, eu peço doação, né? Mas assim você cria sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido real, que a verdadeira sustentabilidade é o princípio Vishnu. Né? Quem nos sustenta é Krishna. Né? Então, se você serve a Krishna com todos os seus recursos, né? Segundo a orientação de Gurudeva, então você está vivendo em sustentabilidade. Não tem por que temer, vou passar fome, vou perder um emprego, minha esposa vai me abandonar, meu marido vai me abandonar, minha filha não quer mais falar comigo. Né? Enfim, se for desejo de Krishna, eu vou ser feliz em consciência de Krishna. Se não for desejo de Krishna e Gurudeva que eu seja feliz em consciência de Krishna, eu vou sofrer em consciência de Krishna, mas vou manter a mesma fé. Né? Isso chama-se Nista. Porque Kunti dele ficou anos sofrendo. E aí, quando todo mundo estava feliz no palácio, e o filho dela já tinha assumido o trono, Yudhishthira Maharaj, aí Krishna veio visitá-los, mas ela sabia que ele estava para partir desse mundo, então estava todo mundo feliz, tinha um monte de prachada, e tinha gente tocando bhajan, assim, uma coisa fantástica no palácio, em Hastinapura, mas Kunti Devi estava num canto assim, chorando profusamente. Aí Krishna cumprimentou todo mundo, e tinha um apego muito grande por Kunti Devi, e ele chegou para ela e perguntou assim, mas por que, ó Maia,
Sabe essa história? Te lembra? Que ele chegou assim, ó, esse é Srimad Bhagavatam no primeiro canto. Assim, por que a senhora chora? Se todos estão felizes, agora todas aquelas tribulações acabaram. Aí ela olhou para ele e falou assim, chorando assim, as atribulações podem ter acabado, mas se o darshan do objeto do meu amor vai acabar, se você está indo embora do planeta, que sentido vai ter a minha vida? Se tem milhares de atribulações, de problemas, mas eu estou sempre pensando em você, minha vida faz sentido. Mas está tudo bonito, maravilhoso, né? Se eu estou vivendo no paraíso, mas você não está presente, o que adianta? O paraíso é pior do que o pior dos infernos, como Raghunath Das Goswami, né? Quando os Goswamis começaram a partir, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, todos começaram a deixar o planeta de saudade de Mahaprabhu, né? Ele quis se atirar amarrar o pé numa pedra e se atirar no Radha Kunda. Porque ele fala que para mim agora, como é que ele fala? Que o Govardhana é como, vou falar uma coisa assim, é a boca de um dragão. O Radha Kunda é como a boca de uma tigresa. E o Govardhana? Agora, se aquela pessoa que sustenta a minha vida, a religião de Brahma, parece vazia e desolada. Parece vazia e desolada. A vida de Govardhana se assemelha a um fantasma, e o Radha Kunda, a boca aberta de uma tigresa. Então, o Govardhana parece um fantasma, imagina? Só o Raghunath Das Goswami pode falar uma coisa dessa, sentindo falta de Mahaprabhu. Né? Que é a maneira pela qual eles estão ensinando a gente, Gurudeva ensinando a gente deve cantar o santo nome, a gente deve fazer nosso bhajan, a gente deve estar junto, mas assim, no fundo, no coração, cultivando saudade de Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu. Né? Porque é no cultivo dessa saudade que a gente vai experimentar o verdadeiro encontro. Né? Se não tem saudade, não tem encontro. Então, vamos terminar, que já ultrapassamos o nosso sinal vermelho aqui várias vezes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj, Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Srila Gurudeva Patita Pavana Ki Jai. Vancha Kalpatarubhyaśca Kripa Sindhu Bhavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Ram.